Olá, pessoal. O nosso assunto de hoje é a questão trabalhista, a reforma trabalhista, esse momento, como está a legislação trabalhista sendo aplicada ao momento de pandemia, como vai ficar? Mulher feminista, real trabalhista, fazendo um futuro mais feliz. Na verdade, é um dos assuntos mais procurados, mais comentados e, de certa forma, eu diria difícil. Por quê? Fazendo uma pequena retrospectiva, quando observamos que estávamos nos adaptando, embora a lei fosse de 1917 a 13.467, a chamada Lei de Reforma Trabalhista, momento onde foi desconstruído praticamente o direito do trabalho, nasceu um direito novo, com novos contornos, com nova roupagem para toda a sociedade. Vem uma pandemia, vem uma dificuldade grande, onde ficam comprometidos a renda e o emprego. Bem, ante esse momento de pandemia, para a preservação do emprego e para a manutenção da renda, para a continuidade do empreendimento e para a continuidade da relação de trabalho, nós vamos buscar o instituto, o princípio da razoabilidade. Porque o contrato individual, o acordo individual, ele passou a ter uma nova conotação. Em função da calamidade pública, do isolamento social, inúmeras e profundas transformações ocorreram na nossa sociedade. Houve um problema financeiro devastador. Quando a pandemia chegou, houve quebra de contrato, houve dificuldades enormes, porque ocorreu o fechamento de todas as empresas, de todos os segmentos, exceto, evidentemente, os chamados serviços essenciais. Então, todos foram pegados de surpresa, os empresários foram pegados de surpresa, na verdade. E a relação de trabalho ficou bastante complicada. Para tanto, nós tivemos o auxílio de duas medidas provisórias, a de 927 e a medida provisória 936. Essas medidas, elas vieram com a conotação de proteger a relação, de fazer preservar o emprego, para que não houvesse tanta demissão. E, ao mesmo tempo, a manutenção da empresa, que sem condição financeira, como iria pagar os seus fornecedores, as suas obrigações? Então houve mudanças muito fortes na sociedade para que todos esses fatores fossem, de certa forma, coordenados e fosse mantida a empresa e o emprego, embora com fechamento de seus estabelecimentos em função do isolamento social. Mas que os empregados não ficassem desassistidos. Então vamos observar que a medida provisória 936, por exemplo, ela veio trazendo propostas inovadoras. Possibilidade de redução de jornada com redução de trabalho, possibilidades de suspensão de contrato, de maneira que as empresas mantivessem os seus empregados vinculados, embora presencialmente não estivessem perto. Já a medida 927 veio com novos contornos, com novas possibilidades, para que dentro de um acordo individual as questões forem sanadas. Houve uma mudança muito grande com relação a prazos, mudanças nos prazos, eu diria que é uma característica grande da 927, para que as coisas ocorressem. Houve mudanças também no que concerne à adaptação dos próprios institutos para esse momento de dificuldade. Porque ficou celebrado o acordo individual praticamente como resolutivo. Porque não há condição de se convocar categorias, de fazer assembleias, de marcar reuniões e dentro de um grande debate sair um consenso para ser resolvida a questão. Então o acordo individual, ele passa a ter uma nova roupagem e a resolver as questões. Como
nós vamos transformar, como nós vamos retornar após essa fase de calamidade pública, essa fase de pandemia do novo coronavírus. O que é que vai acontecer? É uma pergunta frequente. Como ficarão as relações de trabalho? As relações de trabalho voltarão da forma como estavam sendo praticadas, respeitadas as obrigações, os direitos, e tudo será mantido. Evidentemente que terão que ser respeitados os efeitos e os acordos individuais que estão sendo nesse momento pactuados, justamente no momento da pandemia. Outras questões, outras obrigações, por exemplo, na área de segurança e saúde, elas foram procrastinadas, evidentemente, como exigiam o PCMSO, os exames médicos no momento de pandemia. Então, novos prazos foram concedidos. Por exemplo, o PCMSO ele vai ser exigido a partir de 90 dias da calamidade pública. Pagamentos como um terço constitucional sobre as férias, o próprio pagamento das férias tem novo prazo, poderá ser pago no mês subsequente ao das férias. Um terço vai ser, coincidentemente, até o 13º salário, até a data de 20 de dezembro, onde será concluído, será totalmente pago o 13º salário. O fundo de garantia foi suspenso em até 6 parcelas, no sentido de viabilizar para que a empresa cumpra suas obrigações. Então, um momento inteiramente novo que estamos vivendo, viabilizando prazos, condições para que as empresas permaneçam vivas e permaneçam também com seu quadro de pessoal. O resultado está sendo positivo. Há pouco, observamos que, dentro dessa programação governamental, apenas 10% no quantitativo, comparado ao ano passado, estamos com demitidos. 10%. Claro que gostaríamos que nenhum percentual de demissão fosse celebrado, tivesse acontecido, gostaríamos de ver, era muito mais contratações, muito mais hipóteses de evolução na área do trabalho. No entanto, face a essa pandemia, momento extremamente difícil e que passa o mundo, não é Pernambuco, não é só o Brasil, é o mundo. Estamos nessa tentativa, trazendo medidas provisórias protetivas. Se vocês perguntarem, são medidas ideais? São medidas produtivas? Eu diria que não. São medidas emergenciais para socorrer a empresa e socorrer o empregado nesse momento tão difícil. Voltaremos com certeza à prática da Lei 13.467, a chamada Lei de Reforma Trabalhista, onde aconteceram muitos fatos importantes. Muitos dogmas foram quebrados, muitos pilares de proteção ao trabalhador também foram quebrados. Mas estamos observando que também houve ganhos. Houve momentos em que os empregados foram contemplados, foram valorizados através da sua manifestação de vontade, pois a questão do negociado sobre o legislado prevaleceu. Hoje é muito mais importante a manifestação das partes, até mesmo a manifestação do acordo sobre a convenção coletiva. Então, as partes, elas começam a debater e a conversar sobre as suas questões contratuais e, dependendo da condição do trabalhador, conforme o resultado desse debate, será a continuidade da relação de emprego. Tivemos novidades muito grandes, como o fim da contribuição sindical, que hoje eu não diria fim, ela é facultativa. Caberão aos empregados, dentro de uma forma de exame, saber se continuarão colaborando com seu sindicato, se produtivo, se pró-eficiente ou não. Será uma faculdade do empregado fazer o seu depósito referente à contribuição sindical, que na verdade é tão importante. Podemos ainda afirmar que
as categorias, os próprios sindicatos, resolvendo as suas questões, sai uma verdade muito mais forte, porque as partes se pronunciam. No entanto, não podemos relegar o acordo individual do trabalho. Se os sindicatos têm um papel importante, os empregados também. Por isso tivemos novas formas de representação do trabalhador na empresa. Um novo canal de diálogo começa a florescer dentro da empresa. Várias representações, independentes dos sindicatos, elas terão uma força, elas terão um canal direto com a sua diretoria para discutir questões. Tivemos a regularização, eu diria, mais informações também sobre o teletrabalho. Hoje o teletrabalho não é uma tendência, é uma forma de contrato que veio para ficar. Ele tem atuado, ele tem sido procurado, ele é demandado em todo esse período de pandemia. Se antes ele era utilizado, já era uma forma tradicional, mas ainda em pouca fase de atualização e de ocupação, porque ficava restrita a algumas categorias. Ele hoje está sendo utilizado em larga escala. De repente foi descoberto que podemos viver sem pagar aluguel como empresa. Podemos repensar essas despesas, sobretudo nesse momento tão difícil, onde o crédito nunca passou de uma promessa. Observamos que nas reportagens, nos jornais, muito se fala ainda sobre o crédito para as empresas, mas nada de concreto. Quando a empresa chega ao banco, quando ela vai procurar, o crédito ainda está no plano das ideias. E as obrigações vincendas, as dificuldades crescendo. Ou dificuldade horrível é aqui no Brasil para se ter acesso ao crédito. E aí eu me refiro de uma forma muito grande às micro e pequenas empresas que agonizam nesse momento tentando o crédito. Bom, mas voltando ao assunto da reforma trabalhista, nós vamos voltar àquelas novas opções de contrato de trabalho, a 12x36, dentro de uma proposta única e não mais com tantos aditivos que vieram só para socorrer a pandemia. Vamos ter momentos diferenciados, o aviso prévio continuará segundo ou a convenção coletiva ou os 30 dias. Hoje temos formas diferentes de trabalhar o aviso prévio em função da necessidade urgente. Temos também outras diferenças na questão das rescisões de contrato de trabalho. Voltaremos a 13.467, quando foi dispensada a homologação das rescisões contratuais. Esse ato de rescisão contratual, ele pode ser feito, homologado dentro da própria empresa. É evidente que o trabalhador, ele poderá levar o profissional para lhe dar uma assistência maior, para que ele saia mais tranquilo com relação à resolução e pagamento dos seus créditos. Nada disso foi inviabilizado. Então, se temos dificuldades, temos renúncia, tivemos alguns ganhos, sobretudo prestigiando muito a questão do acordo individual, onde o trabalhador tem voz ativa e fala sobre as suas dificuldades e conversa sobre toda a sua questão trabalhista. Eu quero falar também ainda um pouco sobre esse momento. Estamos vivendo um momento da redução do contrato, mais de 250 mil trabalhadores estão vivendo a redução da jornada e a redução do e a redução do contrato de trabalho em termos financeiros. É uma conquista, não deixa de ser. Por quê? Porque o momento é de extrema dificuldade. Estamos cientes que muitos trabalhadores não foram demitidos, estão com seus vínculos trabalhistas permanentes ainda. Que bom! Então vamos passar essa fase de tanta dificuldade e aos poucos retomando dentro do mais breve possível o momento
da 13.467, quando estará por fim o estado de calamidade pública e as empresas retornarão à sua forma de contrato habitual e celebrado antes da pandemia. Muito obrigada, foi um prazer estar com todas vocês ouvintes e esperá-las no momento presencial para conversarmos de uma maneira mais profunda sobre esses assuntos tão fortes, tão decisivos na vida da empresa e na vida do empregador. Muito obrigada. Vem caminhar com a gente, fazer diferente o Brasil.